Oi, pessoal. Iniciando aqui uma gravação a respeito de como iniciar o projeto de pesquisa, na verdade, para tentar tirar as dúvidas dos colegas e mostrar um pouco mais do uso da inteligência artificial, que eu até mostrei em sala de aula. Né? Em relação a isso, é importante a gente ter em mente que o uso, né, de algumas ferramentas ele visa facilitar o processo para a gente, né, e não ficar na dependência dessa ferramenta o tempo todo. Então veja só, em relação aos passos do projeto, como eu já comentei em sala, então sempre a gente vai definir primeiro qual é o tema, correto? Então o tema ele tem que ser de interesse seu, você tem que ter de alguma forma vontade de pesquisar sobre aquilo. E isso é extremamente importante para que você também tenha a motivação para a pesquisa. Depois a gente passa a delimitação adequada do tema, que é você restringir a algo que você realmente consiga fazer, correto? Então, em relação a isso, há alguns pontos relevantes. Né? Vou até mostrar algo aqui para vocês em relação a isso, que é o seguinte. Veja só, para quem está sem ideia de temas nenhum, né? Eu achei muito interessante um site que ele traz lá, temas para pesquisa em pedagogia. Olha que legal. Esse site ele indica 101 temas para pesquisa em pedagogia. Então, para quem está descontente com o seu tema ou está tendo a dificuldade de sentir afinidade para ele, é uma opção. Ele cita aqui vários e várias temáticas que você pode ir lá e pesquisar um pouquinho mais sobre ele em relação a alguns artigos e escolher outros temas. Isso não quer dizer que você tenha que mudar, até é muito bom que você não mude se você está num tema que te gera interesse, né? Mas aqui só para vocês terem uma segunda opinião ou ver aqui algumas possibilidades, né, diferentes. Depois que você define o tema, a gente passa para o seguinte, a identificação de um problema de pesquisa. Então, você vai descrever em forma de uma pergunta ou de algumas perguntas o que você pretende responder dentro dessa temática, porque uma temática muitas vezes é muito abrangente. Então, estas perguntas elas já vão direcionar uma delimitação do problema, como eu comentei anteriormente em relação à delimitação do tema. E depois disso a gente passa para as hipóteses. Mas o modelo que nós estabelecemos aqui quase como um padrão dentro da pedagogia, pelo que eu vi em vários trabalhos desenvolvidos recentemente, você tem, é claro, uma ideia de resposta para o que você pretende pesquisar, mas raramente se apresenta isso na forma de hipótese, que é o passo a passo ali do método científico, você ter as hipóteses antes da pesquisa. Você tem as perguntas e os objetivos dentro de uma pesquisa descritiva, correto? Pensando nisso, eu já vou passar aqui para o objetivo só para a gente entender o seguinte: o que é o objetivo geral do seu problema? É o que se pretende fazer. Então, numa forma de uma ação, o que você pretende fazer dentro daquela pesquisa. Enquanto os objetivos específicos, eles vão estabelecer alguns pontos parciais que vão te ajudar a chegar ao seu objetivo geral, que é mostrar o que você realmente fez, né? Pensando já no passo seguinte, que é a realização da pesquisa propriamente dita. E a metodologia você vai detalhar como você vai fazer toda essa coleta de dados para que consiga desenvolver todas essas ações, os objetivos e chegar, né, às respostas dos seus problemas de pesquisa ou do seu problema de pesquisa. Então eu vou voltar aqui à página de internet, que eu acho que a prática é o ponto principal aqui, que é o seguinte. Alguns dos colegas estão com muita dificuldade, e isso é normal, no processo de redação. E na aula eu mostrei um pouquinho do uso do recurso da inteligência artificial. Hoje, vinculado aqui ao navegador do Microsoft Edge, a gente tem a disponibilidade aqui do ChatGPT 4.0 online. Então, ao clicar aqui no ChatGPT, então eu abri o navegador, digito uma pesquisa qualquer, né? Vou voltar aqui só para vocês visualizarem, e ele abre essa opção de barrinhas aqui em si. Eu estou usando no computador, mas no celular também funciona da mesma forma, basta baixar o aplicativo do Microsoft Edge. E aqui na aba Chat, ao clicar na aba Chat, ele vai te dar algumas opções, seja criativo, balanceado ou preciso. Como a gente está falando aqui de ajuda para um projeto de pesquisa, eu acredito que o adequado é utilizar o método mais preciso de pesquisa. E aqui você vai fazer uma interação com a máquina, né, virtual, de forma que você está conversando com alguém muito bom em determinado assunto. Pense nisso.
Então, eu gosto sempre de começar com uma interação como, por exemplo, olá, preciso de ajuda para escrever um projeto de pesquisa. Por exemplo, né? Não necessariamente você precisa. Muitas vezes você entra e já faz a pergunta diretamente, mas é interessante para a questão de calibrar o que você vai fazer. Aqui ele já vai te dar os passos do que precisa um projeto de pesquisa. Veja, ele mostra aqui o que ele está procurando. Você pode deixar ele fazer essa definição, você pode fazer a leitura que ele vai coletar em vários sites, né? E até mesmo em artigos científicos disponíveis online, como isso deve ser feito. E a parte legal é o seguinte, você tem aqui dentro desse chat a possibilidade de 30 perguntas até diferentes para fazer uma sequência de discussão com essa inteligência artificial. Então ele vai te dar aqui o que você precisa para escrever um projeto de pesquisa. Então, como ele já entendeu aqui que eu quero fazer um projeto de pesquisa, eu vou agora ao meu problema. Eu citei um exemplo de um desejo meu de fazer uma pesquisa sobre um tema relacionado à educação e vou fazer aqui a interação com a máquina para vocês visualizarem alguns modelos de pesquisa. Então, eu tenho a ideia de trabalhar com a seguinte pesquisa. O tema é a educação do campo, principalmente as dificuldades que os professores que atuam nas escolas do campo em conseguir fazer um trabalho de qualidade, um trabalho adequado com os estudantes. Então, eu vou pedir para ele o seguinte, me ajude a escrever um problema de pesquisa para o seguinte tema. Aí vou escrever o tema aqui. Dificuldades enfrentadas pelos professores que atuam em escolas do campo no interior do Mato Grosso, Brasil. Aí, mas professor, por que você fez essa delimitação? Veja só, se eu já insiro uma delimitação, ele já vai construir as sugestões pensando nessa delimitação, ou considerando essa delimitação. Então ele, com uma boa interação educada aqui, né, me auxiliando no problema de pesquisa, ele formulou um problema de pesquisa em cima da minha ideia de tema de pesquisa. Olha que legal. Então, para mim não perder nada, é importante você ler em detalhes, né? Para a aula acelerar aqui, eu não vou ficar parando em relação a isso, mas você vai copiando esses trechos e vai colando em um arquivo para que você tenha depois o material adequado para que você interaja, faça as melhorias necessárias, né? Então, colei aqui, tá? Ok. E aí, veja só, quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos professores que atuam em escolas do campo no interior do Mato Grosso e como essas dificuldades impactam a qualidade da educação oferecida? Olha que legal, deu uma ideia, um direcionamento. Muito bem. Aí agora eu pensei em vários objetivos possíveis a isso, mas eu posso pedir para a inteligência artificial me indicar alguns objetivos. Como, por exemplo, perguntar qual o objetivo geral dessa pesquisa. Se eu não mudar nada ali da pergunta, ele vai fazer um objetivo que é muito direcionado ao que é proposto ali, né? Ou totalmente direcionado, na verdade, né? Então veja aqui, se a gente está falando aqui de um objetivo, ele começa com um verbo, né? E o objetivo aqui é investigar as principais dificuldades enfrentadas pelos professores que atuam em escolas do campo e analisar o impacto dessas dificuldades na qualidade da educação oferecida. Olha que legal. Então auxiliou-me diretamente na construção de um objetivo geral. Isso não necessariamente deve ser dessa forma, mas eu já tenho uma ideia, um ponto de partida em relação a isso. Eu posso pedir também para ele propor, né? Proponha objetivos específicos para esta pesquisa. Olha que legal. Ele vai me sugerir vários objetivos específicos. Então, onde está a importância aqui de você fazer as leituras e fazer uma leitura crítica sobre isso?
Muitas vezes, quando você define esses objetivos específicos, ele pode sugerir algumas coisas que você não tem a capacidade de realizar em campo. Então, você pode, é claro, fazer a cópia desses objetivos sugeridos, colar aqui bonitinho, e aí depois você vai fazer uma análise detalhada disso aqui para ver o que de fato é plausível para você, o que não é. Mas o fato aqui é o seguinte: há uma sugestão de algo que pode ser muito rápido, há uma correção, uma sugestão de materiais que são muito interessantes aqui, fazem você ganhar muito tempo. E além disso, na sequência eu vou fazer uma outra proposição de uso da ferramenta que eu acredito que vocês também vão utilizar muito,